Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Jussossai. Eu sou professora de pós-graduação das especializações de harmonização orofacial da Unipar de Umuarama, de Cascavel e da Unicesumar em Maringá. Faço parte da equipe Bucofaces, né, que tem a professora Viviane Gil, o professor Juliano Pantaleão. O método Single Lips, pessoal, estou vendo uma galerinha que está começando a harmonização, ele não é um método indicado para você iniciar na reestruturação dos lábios. Ele é um método indicado para quem já faz preenchimento, ou seja, tem que ter um curso, uma preparação em preenchimento básico para que você possa, então, empregar o método Single Lips de uma forma mais eficiente. O que é um preenchimento básico? Preenchimento básico é uma formação na qual você vai aprender a fazer um contorno labial, é uma técnica de injeção onde você vai aplicar o preenchedor no contorno labial. Além do contorno labial, no preenchimento básico, você vai aprender a fazer o preenchimento do sulco nasogeniano, né? Essa região aqui, sulco nasogeniano, bigodinho chinês. E vai também aprender a fazer o preenchimento das linhas de marionete, essa região aqui. Então, quem já tem preenchimento básico é que vai fazer o avançado. Não tem sentido você aprender algo avançado sem antes saber o básico. Mas para quem está começando agora, já fica a informação de que tem muito além do que básico no preenchimento, na reestruturação, na organização das estruturas orofaciais. E o método Single Lips está encaixado nesse quesito de avançado, tá bom? Eu não estou me referindo a uma técnica de preenchimento labial. A gente sabe que existe na literatura, existem vários cursos onde você vai aprender a lidar e a planejar o preenchimento labial a partir de uma técnica específica. A odontologia, ela é muito técnica, mas teoricamente o que é uma técnica? Técnica é um conjunto, né, uma sequência lógica de etapas que você segue para obter um resultado final previsível. Na verdade, ela tem a ver com a ciência experimenta, vê que aquilo funciona, estabelece etapas que devem ser seguidas uma após a outra, né? Sem que elas sejam puladas, sem que sejam excluídas. Então, você seguindo as etapas, você vai, então, obter um resultado final. Isso é a técnica. O método Single Lips, ele não é uma técnica. Então, existem lá, além da técnica específica para lábio, tem lá técnica de retroinjeção, técnica de bolos, técnica de colar de pérola em preenchimento, enfim. Tem vários tipos de técnicas. O método Single Lips, quando a gente fala em método, nós estamos nos referindo a um planejamento. O método Single Lips, ele visa dar para você subsídios que você consiga olhar o seu paciente, diagnosticar detalhes de cada região, não só do lábio vermelho, mas do lábio branco, da região do filtro, do ângulo nasogeniano, da marionete, das rítides, enfim, de toda a região perioral. Então, ele te dá subsídios, onde você vai fazer uma análise detalhada de toda essa região perilabial e labial, considerando o lábio só o vermelho, para que a partir dos dados obtidos ali, você estabeleça qual é a forma de reestruturação mais adequada para aquele lábio. Então, o método, ele deriva do grego, né, que significa, que é métodos, que significa o que vem depois, a seguir. Então, no método Single Lips, primeiro você faz um diagnóstico. Você estabelece um diagnóstico sobre vários pontos referentes a essa anatomia bucal e a partir daí, então, você vai determinar o tipo de preenchimento ou outras formas de reestruturação labial disponíveis para aquele paciente específico. Por isso, o método Single Lips, ele visa planejamento individualizado de acordo com esses dados obtidos, ok? Então, quando a gente fala do método Single Lips, primeira coisa, se eu vou reestruturar uma região anatômica ou devolver ou dar, vamos dizer assim, não devolver, né? Eu devolvo quando houve a perda, no caso do envelhecimento, ou então eu restabeleço uma anatomia mais harmoniosa, quando a anatomia original não é tão harmoniosa, ou então eu reestruturo aquela região que sofreu perdas devido a algum dano. Então, eu vou usar o preenchimento para trazer aquela estrutura labial, aquela estrutura peribucal, para uma condição de harmonia, ou seja, uma coisa bonita de se ver, uma coisa
uma estrutura que combine com o todo daquele rosto. Então não dá para ser igual para todo mundo, cada um tem que ser, para cada um deve ser pensado de uma maneira diferente. Então, primeira coisa, para eu fazer uma reestruturação de um lábio, eu devo conhecer a anatomia daquela região e a histologia daqueles tecidos nos quais eu vou agir. Então, não tem sentido eu lançar mão de um produto e colocar esse produto numa estrutura que eu não conheço, que eu não sei o que é, como vai reagir, então não tem cabimento. Então, para que você faça o emprego do método de maneira adequada, você tem que conhecer a anatomia. Então, é a anatomia de superfície mesmo, né? Que em qualquer curso básico você vai aprender, o ângulo nasogeniano, o filtro, os pilares do filtro, o que são as rítides, né? Desculpa, a rítide já entra um pouquinho mais à frente no envelhecimento. O contorno entre o lábio vermelho e o lábio branco, a delimitação entre o vermelho seco e o vermelho úmido, os lóbulos que estão presentes no lábio, toda essa anatomia deve ser conhecida porque ela vai ser observada durante o método. Além de conhecer essa anatomia externa, eu devo conhecer os tecidos que compõem essas estruturas. Então, falando mais especificamente do lábio vermelho e o lábio branco, nós temos que conhecer a histologia desses tecidos. Como que está disposto esse tecido ali? Epiderme, derme, hipoderme, músculo orbicular do lábio. Depois, de novo, a hipoderme, a derme e a mucosa oral. Então, eu tenho que saber como essas estruturas se relacionam, qual é a dimensão dessa estrutura, por que o orbicular está aqui e aqui a gente tem um contorno que dá esse formato do lábio. Então, aqui nós temos uma lâmina, né, na parte histológica do lábio, duas lâminas. E o que nós visualizamos aqui? Nós observamos aqui que nós temos no centro da estrutura a fibra muscular, o orbicular. O orbicular, ele circula as fibras nessa direção, né? Então, a fibra que está aqui não é a fibra que está aqui. Então, a fibra que está no lábio não é a fibra que está aqui embaixo, porque a que circula no lábio vermelho, circula no lábio vermelho, a que circula no lábio branco, circula no lábio branco. Mas o que eu acho interessante dessa figura, para vocês observarem, é essa dobra que o músculo orbicular faz. Então, se você olhar aqui, ó, você vê que o orbicular faz essa dobra. Quanto maior essa dobra, maior o lábio vermelho, né? Então, mais projeção esse lábio vai ter. Então, eu conhecendo isso, eu sei que o lábio vira porque tem essa dobra do meu músculo. E o que eu vou fazer, então? Se eu quero uma eversão, só um exemplo para vocês entenderem como é importante conhecer a histologia. Se eu quero a eversão do lábio, eu tenho que fazer um preenchimento como se eu simulasse essa dobra um pouco mais longa. Aí meu lábio vai everter. Como assim? Se eu fizer uma injeção de produto nessa área da dobra, na parte interna, na região de transição entre o vermelho seco e o vermelho úmido, eu vou então jogar essa projeção do músculo contra o meu dente e os dentes vão projetar esse lábio, eu vou ter a inversão. Entenderam? Então, se eu quero inverter, eu quero aumentar, vai colocar o ácido hialurônico ali. Então, essa porção é a porção do lábio vermelho. Aqui nós temos o lábio branco e aqui a região da mucosa, ok? E nessa outra figura aqui também a gente vê a mesma coisa, olha. As fibras, né, musculares e a dobrinha que ela faz para formar a área do vermelhão, ok? Isso é só um exemplo de como a histologia influencia naquilo que eu quero fazer e no efeito que eu quero ter nesse lábio. Eu quero inversão, que seria jogar esse lábio mais à frente para aumentar a extensão do vermelhão. Eu quero volume, porque o lábio está achatado, perdeu, ou pela anatomia dele mesmo, ou pelo processo de envelhecimento. Então, eu vou ter que fazer meu preenchimento em uma região diferente. E cada região que eu vou preencher, eu tenho que entender o que eu estou fazendo e que estruturas passam ali. Nós sabemos, principalmente, estruturas vasculares, né? A artéria labial inferior e superior, elas estão localizadas mais profundamente e vêm com vasos menores, mais superficiais, são menos calibrosos. Então, o risco maior, quando eu faço um preenchimento muito profundo, eu tenho um risco maior, então, de pegar um vaso. Tem acontecido muitas coisas em lábios inferiores aí que a gente tem recebido, inclusive necrose de lábio inferior devido à injeção de ácido hialurônico na artéria labial inferior, tá? Então, é importantíssimo que a gente conheça essa estrutura. Além da gente conhecer a histologia do lábio, então eu tenho que conhecer essa estrutura, né, a estrutura histológica, e além disso, eu tenho que conhecer também
os produtos que eu vou usar para essa reestruturação. Que produtos eu posso usar para reestruturar o lábio? Bem, o básico é o preenchedor chamado ácido hialurônico. Quem já faz, já conhece, quem ainda não faz, vai aprender um pouco sobre isso. O ácido hialurônico, então, é um gel transparente que a gente injeta nos tecidos, naqueles tecidos que eu acabei de mostrar, em áreas específicas, para obter o resultado que eu quero. Um volume numa área, uma definição anatômica em outra, enfim. Mas o ácido hialurônico não é o único produto que pode ser aplicado para fazer a reestruturação labial. Nós temos muitos outros. Então, tem pessoas que só com ácido hialurônico vão ter um resultado bom. Tem pessoas que não. Então, eu posso usar toxina botulínica para ajudar. Eu posso usar fios de sustentação. Eu posso usar outros preenchedores no lábio. Não são tão indicados por ser uma região mais fininha, no lábio vermelho, propriamente dito. Então, o ácido hialurônico é o mais adequado mesmo. E eu posso lançar mão na técnica chamada de micropigmentação, né? Quem está aqui assistindo, ano passado, nos cursos anteriores, a gente tinha um módulo de micropigmentação. Não foi incluído dentro das diretrizes do CFO para especialização, mas é algo que você deve procurar de forma extra, porque ele vai ajudar muito na definição dos contornos labiais. Se a pessoa tem um contorno anatômico bem definido, mas ela não tem um contorno de cor bem definida, e isso atrapalha na finalização da harmonização. Ok? Então, eu tenho que conhecer a histologia, os tecidos, a anatomia. Eu tenho que conhecer os produtos que eu vou empregar para reestruturar esse lábio. E eu tenho que conhecer a técnica de como eu vou colocar esse produto ali no local. Então, a técnica é a técnica de injeção mesmo. Se eu vou fazer com agulha, se eu vou fazer com cânula, se eu vou fazer retroinjeção, se eu vou fazer bolos normal, convencional, ou vou fazer um bolos 3D, aquele que você coloca um pouquinho e vai retroinjetando devagarinho, formando tipo uma vírgulazinha ali, nos lóbulos, né, principais. Então, você vai definir o que você vai fazer e você tem que saber como fazer, como realizar essa retroinjeção, esse bolos, enfim, a técnica que aquele lábio está pedindo, ok? Então, fundamental, antes de começar uma restauração labial, é conhecer a anatomia, conhecer os produtos e conhecer a técnica. Conhecendo, então, a histologia, conhecendo as técnicas de injeção, né, que são várias, nós temos, então, que começar a fazer uma análise dos tecidos. E eu vou dar alguns exemplos, que são várias regiões que a gente analisa para chegar à técnica específica para uma determinada pessoa, um planejamento para uma determinada pessoa. Como assim? Você vai ter uma ficha clínica, né, onde você vai analisando a face do paciente e vai anotando os dados que você está observando e, ao final, você vai determinar o efeito que você quer em função daquela análise e determinar como você vai fazer isso. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente está na graduação, a gente vai lá para estomatologia, para diagnóstico bucal, enfim, você tem uma ficha de anamnese com 5, 6, 7 páginas. E é claro que aquilo é necessário porque é uma curva de aprendizado. E o método Single Lips é a mesma coisa. Tem várias páginas para serem avaliadas porque é uma curva de aprendizado. Vai chegar um momento em que você olha o lábio e você faz uma anotação mais discreta e você chega ao mesmo resultado. Mas como? Vocês sabem, quem faz curso com a gente, que eu valorizo muito a curva de aprendizagem. Então, eu acho que isso é importante. Você tem que fazer tudo no detalhe para depois poder fazer a síntese e aí sim fazer de uma maneira mais ágil. Mas no início não tem como, tem que analisar tudo. E como que é essa análise? Então, dentro desse projeto, dentro dessa análise sistemática para determinar o tipo de reestruturação que você vai fazer, nós começamos então avaliando primeiro o ângulo nasolabial do paciente. Nós sabemos, bom, primeiro nem é isso, gente, vou falar uma outra coisa importantíssima que na harmonização eu sempre falo para os nossos alunos, antes de harmonizar qualquer coisa, nós somos, quem é dentista principalmente, quem é dentista não pode deixar de fazer um exame intrabucal, você tem que abrir a boca do paciente, você tem que olhar. Não tem como eu reestruturar um lábio, reestruturar uma região peribucal, sem antes analisar como que isso está internamente, como que está o dente desse paciente, tem desgaste, tem perdas, uso uma total, como que eu vou fazer uma reestruturação em um paciente, por exemplo, que usa uma prótese com desgaste muito exagerado. Está tudo murcho, está tudo perdido ali. Então, eu tenho que restabelecer esse volume interno para poder realmente depois obter um resultado estético satisfatório externamente, tá? Então, a primeira coisa na reestruturação labial é olhar a boca do paciente. Quem não é dentista, percebeu lábio fino, terço inferior achatado,
pode olhar a boca, tem desgaste dentário, tem dentadura gasta, encaminha para o dentista antes de você harmonizar essa área, porque você vai ter problema. Vai colocar 1 litro ali de produto e não vai ter um resultado satisfatório, ok? Então, primeira coisa, olha dentro da boca. Bom, hora que vai para fora, no método específico do Single Lips, você começa então com uma análise na região do ângulo nasolabial. Então você vai olhar ali. Eu não gosto muito de falar em medidas específicas. Claro, existe lá 110 graus para mulher, 90, 100 para homem e tal. Podem medir, quem gosta de medidas exatas pode medir. Mas você vai analisar a harmonia que aquilo está tendo, o aspecto que aquilo está tendo, tanto na visão frontal como na visão lateral, né? Tanto ao vivo no paciente como nas fotos que você vai fazer. E você vai ver a necessidade ou não. Ah, eu preciso fazer um levante dessa columela, eu preciso levantar essa região, então o que a gente vai planejar? Lá no método já vai estar lá. Você vai anotar que o ângulo necessita de tratamento e você vai planejar ou não fazer a aplicação de produto na região da espinha nasal anterior para dar uma empinadinha, né? Ó, eu empinei um pouquinho, né? Minha pontinha bem caidinha, eu dei uma empinadinha. Bom, vou falar tudo que eu tenho aqui, né, gente? Senão vou ficar até amanhã. Mas tá bom. Então, primeiro, o ângulo nasolabial. Então, primeiro eu analisei o ângulo nasolabial, né? Vamos analisar o ângulo nasolabial. Segundo, eu parto então para a região do filtro. Eu tenho certeza, quem já faz harmonização já viu isso ou já passou por isso. Aquele filtro muito marcado depois do preenchimento, né? Às vezes um exagero na quantidade de preenchedor, de você pegar uma pessoa que tem um filtro muito largo e ele ficar mais largo ainda, parecer um leãozinho ali, né? Ou o arco do cupido enlarguecer demais depois do seu preenchimento. Essa é uma região muito crítica, porque essa região, ela dá todo o refinamento ao preenchimento labial. Se essa região não estiver bem planejada, você não vai ter um resultado bacana. Então, nós temos dentro do método a análise do filtro. Então, nós temos aqui, ó, nessa figurinha aqui, um filtro considerado aleatoriamente pelo desenho, mas considerado normal, harmonioso, que combina com a região do ângulo nasogeniano, no ângulo nasolabial, que combina com o tamanho da boca, enfim. E daí nós temos um exemplo como se tivéssemos, então, um filtro muito largo e aqui como se fosse um filtro muito estreito. Claro que o planejamento aqui vai ser diferente um do outro, não tem como ser igual. Se eu tenho um filtro muito largo, jamais eu devo fazer retroinjeção no arco do cupido. E jamais eu devo fazer retroinjeções exatamente em cima até o final, próximo à narina. Porque senão ele vai ficar ainda maior. Então imagina que eu tenho uma coluna do filtro, né? Uma coluna do filtro larga, um arco de cupido largo, e eu vou lá bem em cima daquela coluna do filtro e faço a retroinjeção e vou até lá em cima. Eu vou definir isso ainda mais. Aquilo que já não era muito adequado vai ficar ainda mais evidente para o observador. Então, quando você tem uma coluna de filtro muito separada uma da outra, uma das regrinhas dentro do método é não fazer a retroinjeção em toda a estrutura da coluna do filtro. Você vai ficar ali nos 2/3 inferiores, quando ficar, porque às vezes a gente nem faz nada ali, tá? Mas às vezes você faz e quando faz, não faz até a região mais superior. Quando a gente tem assim, ele muito estreitinho, o que acontece? Você fazendo 2 retroinjeções até o final, quando chega lá no final, a gente vê casos, emenda as 2 colunas do filtro e fica muito feio também. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Não vou até o final se a coluna for muito larga ou se ela for muito estreita. Vou fazer 2/3 desse filtro. Se ela for normal, aí eu vou avaliar a possibilidade e a quantidade que eu vou colocar. Mas cuidado, sempre que você chega até o final na narina, você corre o risco de estragar essa região, tá bom? Então eu sempre fico um pouquinho aquém, mesmo que seja um filtro normal. Então vimos o ângulo nasolabial, vimos então a coluna do filtro. Então, coluna do filtro, a gente viu se for larga, se for estreita, se for normal, tem que pensar diferente na hora de planejar. E agora vamos pensar então, a gente está descendo, né? O arco do cupido. Se o arco do cupido é largo, imagina eu fazendo uma retroinjeção de um lado e do outro. Quando você retroinjeta, você cria uma estrutura, né? Uma estrutura tubular de ácido hialurônico ali, que vai automaticamente, gente, enlarguecer ainda mais esse arco do cupido.
Então, não é recomendável que você coloque nada ali quando ele é enlarguecido. Pelo contrário, você vai colocar por fora, invadindo um pouquinho a ponta do arco do cupido para tentar fechar esse arco do cupido. Então, a retroinjeção é só por fora, fio também é só por fora. Não vou colocar nada no meio porque vai enlarguecer esse arco do cupido e não vai ficar legal. Ângulo nasogeniano, colunas do filtro e arco do cupido. Quando eu vou para a boca vermelha, tem vários pontos a serem analisados. Um deles é o contorno do lábio. Quando eu vou analisar esse contorno do lábio, é claro que a gente vai ter lábios senis ou lábios jovens, e daí eles vão variar um pouco, mas vamos dando alguns exemplos. Por exemplo, num lábio senil, se eu percebo a presença de rítides, principalmente comunicantes entre o lábio vermelho e o lábio branco, eu vou dar prioridade para fazer uma retroinjeção no contorno exato entre o lábio vermelho e o lábio branco. Com isso, eu crio uma estrutura que separa a ritide da região peribucal do lábio vermelho. E aí a pessoa vai passar o batonzinho e não vaza, né? Porque as reclamações das pessoas que têm rítides é que elas passam batom e o batom vaza para as rítides. Você fazendo essa coluna em volta, o batom não vai vazar. Porém, tudo ali no método, uma coisa deve ser avaliada em conjunto com outra. Tem pessoas que não têm uma boa definição do lábio, anatomicamente mesmo, em relação ao formato. Por exemplo, o meu lábio inferior, ele não tem uma transição muito nítida, né? A transição dele é meio gordinha, eu tenho um volume para fora do vermelho do meu lábio. Se eu fizer uma reta injeção, quando você tem essa indefinição, se eu fizer essa reta injeção exatamente entre o vermelho e o branco, fica horrível. Parece que o ácido hialurônico foi colocado para fora da boca, porque ele dá um volume no vermelho, mas ele também dá um volume no branco. Fica muito feio. Então, se você não tem uma boa definição, em termos de estrutura, de formato anatômico, o ideal é você fazer o contorno, a retroinjeção de contorno, 2 milímetros adentro dessa linha. Então, vou pegar no meu lábio inferior, quando eu vou fazer, a gente faz a retroinjeção por dentro, 2 milímetros para dentro, fazendo o contorno do lábio, ok? Mas quando o lábio é bem definidinho, tudo bonitinho, não tem problema de fazer. Mas se não for bem definido em termos de definição em linha mesmo, não adianta fazer. Não estou falando de cor, tá, gente? Estou falando de formato mesmo. Por exemplo, aqui você chega e você vê que ele termina, tem um ângulo mais agudo. Aqui não, ele é meio gordinho, então não dá para fazer. Se fizer, vai ficar feio, tem que fazer por dentro. Mesmo assim, ainda dá uma invertidinha meio estranha, mas por dentro fica menos ruim do que fazer na margem ali. Então, se tem rítides, eu faço na transição entre o vermelho e o branco. Se não tem, então eu faço, posso fazer por dentro. Na verdade, assim, se não tem rítides, eu sempre faço por dentro, porque fica mais natural, tá bom? Mas por fora, se tiver definição anatômica, fica muito bom também. No contorno, além da análise do single lid estar voltada para o formato realmente, ele também analisa a definição em cor. Porque tem gente que está bem definidinha anatomicamente, mas a cor, a transição entre o vermelho e o branco, ela é meio mescladinha, você não tem uma definição de cor bacana. É um paciente que, se ele for para micropigmentação, pode ser uma micropigmentação paramédica, assim, só de contorninho, bem leves, não aquela micropigmentação voltada para maquiagem, né? Uma coisa mais suave, mais nude ali, só para definir mesmo aquela coloração. Então, se ele não tem definição de cor, ele pode ser inserido então nesse grupo que necessita da micropigmentação. Outro fator que a gente deve avaliar entre os diversos ali no método é a presença de cicatrizes, né? Tem pessoas que têm cicatrizes de qualquer natureza, mas tem pessoas que têm herpes recorrente e acabam ficando com manchinhas brancas, né? No contorno do lábio. Também são pacientes que podem ser indicados para micropigmentação para ajudar nessa definição do contorno do lábio. Então, nós vimos que no método nós analisamos o ângulo nasolabial, nós analisamos as colunas do filtro, a largura que ela tem, nós analisamos o arco do cupido, a largura que ele tem, e nós analisamos o contorno da boca. Outro fator que nós vamos analisar é a projeção do vermelhão do lábio. Tem pacientes que você observa
tanto de frente fica achatado, né? O brilho fica uma placa ali, né? Tanto de frente quanto de perfil, você observa que o lábio não tem aquele abaulamento, ou seja, está sem volume, ele é achatado. Então, quando eu tenho esse achatamento, essa perda de volume, eu devo então dar corpo para esse lábio para dar projeção a ele. E aí eu vou lançar mão de métodos de injeção que são voltados então para esse preenchimento, ou seja, dar volume no vermelhão. Pode ser retroinjeção, né? E se eu decidir que eu tenho que determinar tubérculos que vai ficar legal nesse lábio, então eu lanço mão de técnicas de injeção chamadas de bolos 3D, onde eu vou, retroinjeto uma quantidade e volto fazendo uma retroinjeção menor, como se eu colocasse uma vírgulazinha, que geralmente é colocado de cada lábio do lábio inferior, e no centro de alguns lábios superiores. Tem que tomar cuidado aqui com esse centro também. Quem tem o tubérculo definido, se você for exagerar, fica feio, o paciente fica muito bicudo também, tá? Bem, então analisei o contorno da boca, analisei o corpo da boca, do lábio. Nós vamos observar nesse paciente a relação também de harmonia entre o lábio superior e inferior. Nós sabemos que o superior ele vai ter uma dimensão, eu também não gosto muito de ficar medindo, não, mas é uma coisa visual. Mas quem precisa medir, é bom medir. O lábio superior ele é ligeiramente menor que o inferior, né? 2/3 do inferior, a largura. E tem paciente que chega e fala: meu lábio inferior é muito grande, o superior é pequeno, quero aumentar. E se aumenta, fica igual, fica horrível, porque perde a harmonia, perde a naturalidade. Então, a gente vai analisar isso para aumentar esse lábio e fazer a reversão desse lábio. Lembra que eu mostrei lá na histologia, onde eu coloco o ácido hialurônico para fazer a reversão? Então, tem várias formas de colocar o ácido hialurônico lá. Além de técnicas de retroinjeção horizontais ali, existe um método que é o vertical, né, onde você vai fazendo várias retroinjeções, né, em toda a boca do paciente, uma quantidade pequena de ácido hialurônico para não formar nodulações, né, para perceptíveis ali. Você vai fazendo as retroinjeções, então você coloca lá perto daquela dobra do músculo e vem. Então o lábio vai virar ainda mais e você vai ganhar espessura labial. E isso é interessante porque, assim, tem pacientes que às vezes ele tem um lábio menor de um lado do que do outro. Então, é claro que eu não vou fazer um monte de pilares do lado que está menor, senão ele vai ficar além, porque essa técnica dos pilares, além dela fazer inversão, ela dá volume. Então, quando eu quero só eversão, eu vou lá na região da transição do lábio seco com o lábio úmido. Então, quando eu tenho um lábio menorzinho que o outro, eu vou naquele lado menor e reverto ele levemente ali. Então, assim, o método, ele vai analisar todos esses pontos e tem pessoas que às vezes você usa meia seringa de ácido hialurônico e você já consegue um efeito muito bacana nela. Tem gente que a gente faz só pontinhos pequenos bolos, né? Pérolazinha no arco do cupido já dá um up naquele lábio. Então, a análise vai te guiar nas necessidades do paciente. Bom, analisei ângulo nasogeniano, coluna do filtro, largura do filtro, largura do arco do cupido, contorno do lábio, volume do lábio de frente, de perfil. Analisei a espessura, se tem essa harmonia, se tem simetria um lado com o outro, enfim, vou definindo onde e como eu vou fazer as retroinjeções. Só que o lábio, ele não está sozinho no contexto facial. Então, eu não posso... na verdade, tem paciente que quer só lábio. Claro, a gente sabe como é a parte comercial ali. Mas você, como profissional, se você souber argumentar, o paciente vai comprar a sua ideia. E você está sendo ético, porque reestruturar um lábio não é só preencher a região do vermelhão. O lábio é toda essa região periférica aqui, e ele tem que ser reestruturado também. Então, você deixa um lábio lindo, mas tá um bigode chinês horrível, tá uma marionete horrível, tem rígidos horríveis. Então, você tem que propor, já no método, já está incluída ali a análise também dessa área, do preenchimento, reestruturação da região perilabial, né, do lábio branco, que a gente chama, para a gente corrigir as rígides, a flacidez. Então, a gente analisa tanto a parte externa como a estrutura do lábio propriamente, ok? Então, o método, quando a gente aborda isso em sala, são várias horas de aula, né? Porque é analisado cada ponto desse, o que fazer, como fazer, para poder ter um planejamento bem estruturado, tá? Então, é como eu falei, o método single lips não é uma técnica, então não existe um desenho fechado,
não, eu vou fazer essa bolinha aqui, eu vou fazer essa retroinjeção ali, esse bolos aqui, esse colar. Não, não é isso. O método é um método de diagnóstico e planejamento. Então, com o método, você aprende a analisar detalhes do lábio e da região peribucal para você poder definir o que você deseja fazer. E, é claro, não é um método básico, é um método avançado, porque dentro desse planejamento você vai requerer que você aplique técnicas de injeção diferenciadas, aplique materiais diferenciados, né? Para que você tenha o máximo de resultado. Por exemplo, quando eu vou fazer preenchimento das rígides peribucais, é muito mais eficiente, esse gel vai ficar muito mais estável nessa área. Se você fizer a aplicação de toxina botulínica através de uma técnica específica, 15 dias antes. Porque daí você relaxa esse músculo e na hora que você coloca o seu gel, ele vai ficar estável, ele não vai ficar sofrendo a compressão da contração do orbicular, que faz com que o gel migre de local. E às vezes é para o local que eu não quero, né? Porque imagina, tem a rígide e eu quero o gel exatamente ali. Aí a pessoa começa a fazer muito movimento, ela comprime o gel se espalha para trás, para frente, para os lados, e eu ganho o volume onde eu não quero. Então, a gente faz a toxina e faz o preenchimento 15 dias depois. Seja o preenchimento de retroinjeção nas rígides propriamente, ou seja transversalmente, né? Fazendo aquelas colunas transversais nessa região. Nós acabamos por aqui, eu espero que vocês tenham entendido que não é uma técnica, é apenas não, né? Porque eu acho que tudo na odontologia, na harmonização, é planejamento. Se você faz um bom planejamento, o seu resultado final vai ser bom, né, gente? E se você sabe argumentar com o seu paciente, se você sabe explicar para ele a necessidade de, ao invés de uma seringa colocar duas, porque você tem que trabalhar suco nasogeniano, ou mais uma que você tem que trabalhar rígido, ou mais uma que você tem que trabalhar marionete, ele vai compreender essa necessidade e as limitações também, porque às vezes o paciente ele vem e faz o lábio e acha que vai ficar lindo o terço inferior todo, e não é, ele tem que ter compreensão disso. Então o método tanto te auxilia a fazer as vendas com quantidades maiores de gel quando for necessário, como também ele otimiza os resultados quando você tem pouco gel e aquele caso pede a utilização de pouco material. Mas não esqueçam, o lábio, para ser reestruturado, eu tenho que conhecer processo de envelhecimento, histologia, anatomia, processo de envelhecimento, né? E conhecer o material e as técnicas que eu vou aplicar. E os materiais não é só ácido hialurônico, né? E agora, além de toxina, ácido hialurônico, fios, micropigmentação, nós também agora podemos fazer o lip lift, né? Quem está na especialização vai ter módulo, né, no segundo semestre, sobre o lip lift, que é a cirurgia. Quando a gente tem a altura nasolabial muito grande, a redução já faz uma eversão aqui. É uma técnica que tem que ser feita com muita responsabilidade, muito estudo, né? Conhecer todas as técnicas e fios para sutura em pele, que é uma coisa nova para o cirurgião dentista, mas a gente está desenvolvendo tudo isso e no segundo semestre, pessoal das especializações na Unipar Umuarama, Cascavel e Unicesumar em Maringá já vão estar tendo contato com isso, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar no lábio como um todo e entender que não é só uma coisa que vai resolver. Nós precisamos associar procedimentos, materiais para a gente ter um ótimo resultado. Fiquem com Deus, até mais se Deus quiser.